Eu vou tentar. Olha só, agora ele avisa. Ele sempre avisou. Não vou vir. Tu tá mudo, João. Não sei se é eu que Ah, não tô. não, eu que. Enfim. Não, eu acho que ele sempre avisa, ele só não avisa pro host. Eu acho que é porque você tá com dois Sim, users. é verdade. Tá, vamos lá. Ah, na semana passada a gente não teve encontro e deu um imprevisto aqui em casa. Então essa semana eu vou tentar recapitular todo o capítulo. Mas eu vou passar por cima de muita coisa que a gente já viu. Então a ideia é só voltar à discussão pra gente entender onde é que a gente tá. É por isso que não funciona esses encontros que é uma semana sim e outra não, né? Porque a gente se perde completamente. Mas enfim, vamos lá. Primeira parte desse capítulo, a gente está no capítulo 7, Integridade no Direito. A gente tem o Dworkin falando como o direito como integridade, na verdade, olha tanto para o passado quanto para o futuro, diferente do convencionalismo que só olha para o passado e do pragmatismo que só olha para o futuro, né? Então, é bem interessante aquela visão que o Emmanuel já nos trouxe, daquele dos Janos, né, da mitologia grega e romana, nesse caso, que é justamente a face, eu acho que é a representação estética dessa ideia. O Dworkin termina o primeiro trecho, né, o primeiro parágrafo falando que o direito como integridade, na verdade, não tenta focar na ideia de descoberta ou numa outra. Ele fala que, na verdade, a gente não só descobre como inventa o direito, na verdade, fala que a gente não faz nenhuma e ambas. Que é um pouco complicado se a gente fosse destrinchar isso, eu acho que é um pouco complicado de entender. Mas então ele começa, a gente entra nesse capítulo, e dessa vez eu risquei todo o livro, então vai ser difícil de entender minhas próprias anotações. Mas quando ele começa a entrar no assunto que a gente vai conversar, ele primeiro deixa dito que enquanto, por exemplo, as outras concepções de direito, que são o convencionalismo e o pragmatismo, não conseguem. Ele se propõe, daí aqui na reconstrução construtiva dele, digamos assim, ele se propõe a mostrar as nossas práticas jurídicas sob a melhor luz, né? Que é o mesmo que o direito com integridade vai fazer. Isso por causa da metodologia de interpretação construtiva. Porém, né, daí ele diz, elas acabam recomendando, digamos assim, estilos e programas para a adjudicação, para a interpretação, enfim, para a aplicação. Porém, os programas que eles recomendam, isso é interessante, lá na página 226, lá do início do capítulo, no original, pelo menos. Original não, do inglês. Mas os programas que essas concepções de direito recomendam, na verdade, não são programas para interpretação. Desculpa, eles são programas para interpretação, mas não de interpretação. Desculpa, errei a palavra. Então, na verdade, daí é meio que, talvez, uma crítica que o Dworkin faz, começando pelo convencionalismo, é que o convencionalismo requer que os juízes estudem o que o direito determinou no passado, o que as pessoas que estão dentro da prática do direito fizeram no passado, para reconhecer, então, direitos no presente. E dele fala que, sem dúvidas, questões interpretativas, dúvidas interpretativas vão aparecer nesse processo. E aí que chega o problema, porque o convencionalista, ele vai dizer que ele não tem como interpretar, entre aspas, essa é a ideia que o Dworkin fala aqui, que tem um certo ponto que o juiz vai chegar. Ele vai simplesmente olhar o que dá para fazer com o que o passado tinha feito, e ele não vai poder, não vai ter uma técnica que diga para ele como resolver o caso que está na frente dele no presente, porque as questões do passado vão ter se esgotado em algum momento. Então ele diz que ele não tem mais um caso, ele não tem mais um motivo para continuar interpretando aquele material jurídico para decidir casos particulares. E isso é interessante quando ele menciona
quando ele menciona, por exemplo, que essas concepções são apenas contingentemente interpretativas, é isso que ele quer dizer. No caso do pragmatismo, por exemplo, ele fala que o exercício, ao contrário do convencionalismo, requer a interpretação de algo além do material jurídico. E o direito como integridade não faz isso. Pelo menos o do Working defende o direito como integridade não está fazendo isso. Então, o pragmatismo, então, não interpreta a prática jurídica em si, ele fica só interpretando outras coisas que o próprio juiz, por critérios utilitaristas, ou sei lá, qualquer outro critério que o pragmatista, e vai depender da concepção do juiz, entende que vai servir para resolver um caso concreto. Ah, enfim, daí ele fala, né, que lá embaixo ele fala que o programa do direito à integridade é diferente, porque ele é tanto o produto como uma inspiração para uma interpretação compreensiva na prática. E ele fala que essa interpretação não é apenas contingentemente interpretativa. Na verdade, o direito à integridade requer que o juiz continue interpretando o mesmo material que os juízes acham que já foram interpretados no passado. Então, é uma constante interpretação. Isso faz mais sentido. Quando a gente continua lendo esse pedaço, e ele menciona, por exemplo, algumas ressalvas que a gente já fez, mas vale fazer de novo para a gente chegar onde a gente quer chegar. O direito à integridade não insiste, por exemplo, na consistência no erro, né? Uma das primeiras coisas que ele fala que consistência em princípio não requer que os juízes continuem colocando em prática um princípio que hoje a gente vê que não faz uso da prática. Então, determina uma consistência em princípio que é, em primeiro lugar, horizontal e não vertical. Então, talvez isso elucide alguma coisa, pelo menos eu acho que o Durkheim esperava que a gente conseguisse entender essa ideia. Hum, vamos ver. Aqui é interessante, né? Que busca justificar o que as decisões passadas fizeram numa história que vale a pena ser contada agora. Isso que é interessante, eu acho, de lembrar sobre o direito como integridade. Isso é na página 227 para 228, onde ele menciona, né, que a prática presente pode ser organizada pela justificação de, em princípios suficientemente atrativos, olha que tradução linda, para providenciar um futuro honrável, né? Então, essa que é a ideia. Não tem a ver com continuar aplicando uma coisa que hoje já não faz mais sentido, ou inventar alguma coisa porque a gente acha que deveria fazer, né? Responde melhor à prática jurídica. Tá, daí a gente entra. Pode falar, João, pode me interromper que eu acho que é melhor. Só um ponto que eu queria saltar antes da gente passar adiante. Eu não sei se tu prefere discutir isso depois de expor sobre o capítulo, mas a tua leitura aqui é essa afirmação do Dworkin de que o direito como integridade ele é essencialmente interpretativo, enquanto o pragmatismo e o convencionalismo só são contingentemente Gente, interpretativos. É um atrativo a mais para o direito como integridade, né, para o Dworkin, ou é só assim uma distinção interessante entre essas três? eu acho que a gente pode fazer essa pergunta para todo mundo, quem quiser também falar, porque a minha posição com relação a isso, eu estou num estágio de tentar entender esse capítulo, né? Há mais ou menos uns 2 meses, mas enfim. Eu tenho um problema com essa parte do começo já. Uhum. Porque primeiro ele criou uma. Ele pegou duas teorias que efetivamente existem, né? E transformou elas em outra coisa que elas não são, e tudo bem, vamos aceitar que ok, que elas. Ele fala que elas não são isso, mas enfim, vamos pegar essa ideia finalizada, vamos pegar essa interpretação construtiva do convencionalismo, então, do pragmatismo. Eu não sei ainda se ela é uma visão correta, mesmo diante de uma interpretação construtiva dessas duas concepções de direito. Porque eu sei que vai se reduzir muito a ideia, mas, por exemplo, quando ele fala do convencionalismo, lá na página 226, ele fala: Once a judge has accepted conventionalism as a guide, he has no further occasion for interpreting the legal record as a whole.
in deciding particular cases, tá? Me lembra muito várias afirmações que já fizeram, por exemplo, positivismo jurídico, como se requeresse uma interpretação mecanicista, por exemplo, Uhum. que deixa. Se a gente fosse entrar, por exemplo, se o Dworkin tivesse feito um capítulo que mostrasse, eu não sinto que. Quando ele, lá no começo, não sei se vocês lembram, e vão talvez deve lembrar, que ele faz uma reconstrução dessas teorias, tipo, convencionalismo a partir de uma interpretação construtiva, mas ele não faz o mesmo exemplo que ele faz com o juiz Hércules, né? Que, tipo, ele não coloca um juiz convencionalista a decidir casos. Então eu tenho problemas em Sim. entender o que que ele toma por um juiz que está decidindo os casos, etc. Tipo, fica, eu sinto que é curto demais o pedaço que ele usa para rechaçar essas duas concepções na via interpretativa. Não sei se faz sentido isso. Uhum. Por isso que eu não sei dizer se para mim é um atrativo ou não, porque eu gostaria de ver como ele entende que um juiz convencionalista, um pragmatista, entenderia naquele. E eu, tipo, se colocando. Porque eu sei que ele faz esses exercícios várias vezes no capítulo, mas eu sinto que ele não coloca tanto investimento na ideia, comprometimento com o convencionalismo, por exemplo, de um juiz. Ah, agora eu vou colocar um juiz, sei lá, inventa um nome. Um juiz Romeu, que é um grande convencionalista, e ele vai decidir conforme o que o convencionalismo, por mais que não seja uma visão de uma teoria da interpretação, fornece uma visão para a interpretação. E daí, pelo menos quem está lendo, e é burro que nem eu, ia entender o que significa algo fornecer uma visão para a interpretação, diferente de uma visão que é de interpretação, é interpretativa em todo o sentido. Então, eu tenho dificuldade, João. Eu não sei, tu sente que é mais um. Tu sente que é só uma distinção? Tu sente que é só. Sente não, né? Como tu justificaria, lógico. O que que tu. Não, eu só para tentar recapitular, o teu ponto, assim, essencialmente, então, é de que ele mesmo não é tão caridoso quanto ele deveria ser com essa própria ideia de convencionalismo e de pragmatismo, né? É isso, Tipo, me leva a poderia. uma dificuldade de conseguir entender se ele tá querendo defender como se fosse um diferencial ou uma Tá. necessidade que uma teoria deveria ter. Porque talvez se ele fizesse o exercício, ele poderia notar que certas coisas, justamente as nuances que ele quer que a gente note no direito como integridade, ele não faz com o convencionalismo e pragmatismo. Então eu não consigo, tipo, olhar e pensar o que que ele quer que a gente, não o que ele quer, mas o que que, por exemplo, eu mesma penso sobre o processo de interpretação do Hércules, né? Se tudo isso é um diferencial no sentido de me convencer a adotar uma postura assim, ou me convencer de que é a única postura possível, que evidentemente ela não é a única postura possível, né? Hum. Então, eu não sei, mas enfim, pode voltar ao que tu estava falando, que tu provavelmente Não, tem não, ideia. é um bom ponto. Eu tava pensando mesmo sobre isso. É, a princípio, pelo menos, a minha leitura seria que é menos um grande diferencial do direito como integridade, assim, num sentido, é menos um atrativo do direito como integridade e mais uma diferença importante mas que está fundamentada no fato de que para o working, o direito como integridade se adequa muito melhor ao direito do que o convencionalismo e acaba fundamentando muito melhor a legitimidade do direito e do Estado como um todo do que o pragmatismo, né? Que é o grande problema da, vamos dizer, de uma disputa entre o pragmatismo e o direito como integridade, né? No grau de adequação, a gente até pode dizer, a gente pode conceder ao pragmatismo que, por mais que ele seja, sei lá, um pouco contraintuitivo, ele é contraintuitivo porque realmente existe vamos dizer, essa enganação generalizada pelos juízes que estão fundamentando
intencional ou não intencionalmente suas decisões em juízos morais, e que normalmente estão, sei lá, predicados em alguma ideia de preditibilidade do que qualquer coisa, né? Mas eu não acho que eu não colocaria exatamente como um atrativo do direito como integridade, mais do que é uma consequência das diferenças dessas coisas pro do working, né? Assim. É, pois é, eu acho que o que é complicado é que no fim e ao cabo, o convencionalismo e o pragmatismo, de uma certa maneira, são posições meio absurdas, né? Porque ela realmente não se adequa, né, à nossa prática, no caso do convencionalismo, os juízes ainda parecem procurar, e uma parcela desses juízes que parecem realmente, de forma genuína, estão procurando pela melhor interpretação mais adequada, mesmo quando a gente está num caso onde as convenções jurídicas já se exauriram, e no outro, porque é uma visão extremamente contraintuitiva no geral, né? Essa visão a, da, da mentira nobre. E tá, a gente até pode entrar para uma discussão sobre se o pragmatismo ele não seria realmente mais moralmente desejável do que o direito como integridade, né? Mas eu acho que, pelo menos a princípio, o Dworkin tem um bom caso do porquê que a integridade importa para as nossas instituições e para a nossa comunidade política como um todo, né? Pelo menos se a gente aceita todo o argumento dele sobre as obrigações associativas, sobre, enfim, toda aquela coisa que a gente discutiu antes, que não precisa voltar agora. Mas eu acho que não é nem tanto um atrativo, é só um fato de que, no caso do convencionalismo, realmente, os juízes, eles não, quando acabam as convenções, os juízes, eles não vão agir igual ao Hércules, necessariamente, porque não tem direito naqueles casos. E, Hum. aliás, aí no caso do convencionalismo unilateral, né? Não tem direito, naqueles casos não tem direito e a gente vai decidir pelo réu. E no caso do pragmatismo, não tem direito at all, assim, né? Não tem direito como um todo. É só um conjunto de decisões políticas passadas, mas que não. As pessoas em si não têm direitos, assim, contra aquelas decisões. Se decidir contra esses direitos, é moralmente justificado, né? Assim, todas as coisas consideradas. Eu acho que é sempre problemático para mim, essa corrida entre três, corrida não, né? Competição entre três visões de direito, porque volta sempre pro começo, né? Tipo, tá, mas as três partem do mesmo conceito de direito mesmo, e tipo, não. Então isso que é muito ruim. Então, se a gente. E eu gosto da tua leitura, que tu sempre busca, tipo, ter isso em mente, mas sem deixar isso evidente em toda objeção que tu vai fazer. Porque eu não consigo ignorar ela, sabe? Pode falar. Não, o grande problema que eu acho é que é meio que, sabe, essa disputa vamos ver qual que é melhor, pragmatismo, convencionalismo, direito como integridade. É meio que crônica de uma morte anunciada, né? O Durkheim falando, olha, metodologicamente isso que vocês estão falando não faz sentido, não dá para fazer teoria do direito assim. Eu acho que dá para interpretar as teorias do direito de vocês assim, mas bom, parece que elas não são boas assim, interpretadas dessa forma. A gente tem só Vá, olha direito como só, integridade. descobrimos. Surpresa. Sim, e esse é um problema, porque eu não sei. Claro, eu acho que a gente pode pensar em posições interpretativas que não são essencialmente interpretativas e tentar construir uma teoria do Workiniana convencionalista mais atrativa do que a do Working fez, mas Mas eu não ainda sei. assim, né? A gente sabe que ela vai sucumbir no fim, porque é como se o Dworkin já tivesse colocado a linha de chegada e a linha de partida do jeito com integridade, né? Já Uhum. esteja muito mais próxima dela. É complicado. Mas, enfim, eu gosto da tua leitura generosa de tipo, não, vamos colocar. Vamos fingir que dá pra falar sobre isso. Muita gente fala, né? Acho que dá sim. Só que tem que ignorar, tem que conceder demais e isso me incomoda É, bastante. Vamos lá para. Eu vou ir direto pra página 238 agora, tá?
porque a gente vai passar daquela parte do romance em cadeia. Passar, só porque a gente já viu isso. Tá, quando a gente vai pra 238 a gente fala sobre uma objeção, né? Eu gosto de começar de voltar nessa parte pra mim mesmo, que é uma questão interessante, eu acho, do jeito com integridade, questão metodológica, talvez. Que ele fala que o romancista em cadeia, por exemplo, ele tem certas dificuldades de saber o que é esperado dele, como ele tem que ler as diferenças que o livro coloca pelos outros autores, blá blá blá. E ele disse que só que essas decisões não incluem e não são bem sumarizadas que ele diz, pela ideia de que ele estaria tendo que pensar em quão longe ele tem que ir do texto que ele está tendo que escrever. Porque, ele fala uma coisa interessante, porque ele não tem nada, nada para ir além do texto, até que ele construa aquele romance do texto que ele leu. Não sei se faz sentido isso, mas eu tô sem a versão. É muito ruim aquela versão da Martins Fontes no nosso Drive, porque eu não baixei ela, eu acho que só tá lá. Aí eu não consigo achar a página, se alguém tiver com ela aí e quiser ler. É o primeiro parágrafo da antes da questão dos danos emocionais. O primeiro parágrafo antes, tipo, o último parágrafo antes. Mas, Até procurando aqui, mas deu para entender, eu só não acho. Eu não sei sinceramente se essa é uma boa resposta do Dworkin, sinceramente. sim, então, eu acho que é bom para entender de onde ele parte. Eu fiz um asterisco ali para mim, que eu não sei se eu compro também, né? E daí também é que tem sempre esse problema, esse livro para mim é um inferno, porque tem sempre o problema do tipo, tá, problemático. Como problemático? Será que isso implica tanto no projeto que ele quer dar depois? Ou a gente vai simplesmente concedendo até chegar na resposta que ele efetivamente quer e depois a gente volta lá no começo e desconstrói tudo? Porque tem vários momentos que simplesmente não, eu não sei. Mas seria interessante ver se pelo menos faz sentido isso que ele falou nessa página. Aí ele fala, né, essa objeção, ela pode ser melhor descrita segundo a ideia de que, na verdade, a pessoa que está falando isso, imputando essa noção de que ele estaria indo longe do texto, por exemplo, o crítico, isso a gente já leu, tá? Mas a pessoa, na verdade, só está dizendo que discorda daquela interpretação ou convicção naquela, que aquele outro crítico, aquele romance que a gente estava falando, partiu, né? Então, e daí tá, tem aquela parte que ele fala assim, que daí é no finalzinho do parágrafo, tá? Nesse caso, o desacordo entre vocês não é que ele pensa que tu deveria respeitar o texto, por exemplo, né? Na verdade, o desacordo, enquanto tu pensa que tá livre para ignorar o texto, né? O desacordo, na verdade, é muito mais interessante, ele fala, vocês discordam sobre o que significa respeitar o texto. Tá? Daí, eu acho que isso é importante para entender mais ou menos o que que o Dworkin pensa. Não sei se isso sempre é assim. Tá funcionando a minha. Tá, né? Mas enfim, se eu cair, você Tá pode assim, ver. deu uma falhadinha na tua câmera, mas agora voltou. É que tu falhou pra mim, só que eu não sabia se era eu ou era tu. Uma pergunta. Então, ali, direito, né? A questão dos danos emocionais. A gente já viu isso na semana retrasada. Mas a gente lembra lá que o Dworkin fala que o juiz, quando ele está decidindo algum caso, ele tem que pensar nas decisões dele como parte de uma longa história que ele tem que interpretar e continuar. De acordo com. Não, ele avisou no Whats. Puta que pariu. Não tô recebendo, eu tô com dois dispositivos aqui. Algum vai aparecer. Mas não tá aparecendo nenhum dos dois, não. Ah, só deixa eu conferir. Resolver o problema, Bárbara. O que eu faço, gente? Então, sei lá, pede para ele dar um F5 ou tentar entrar por outro navegador, né? Eu acho que é o jeito.
Pois é. Acho que tá todo mundo conseguindo entrar normal. Às vezes é a coisa da internet dele. Pois é, quando não foi possível conectar a chamada, geralmente é isso, porque quando a pessoa não consegue entrar, É, enfim. Vou continuar, depois a gente vê. Se tu puder ver o meu WhatsApp web. Nossa, o WhatsApp é tão horrível, né, gente? Eu não tá atualizando. Mas enfim, vamos lá. Ah, a questão dos danos emocionais, ele fala lá que o juiz tem que pensar nas decisões dele como parte de uma história maior, na qual ele tem que interpretar, a qual ele tem que interpretar e aí continuar, de acordo com o próprio julgamento, o seu próprio julgamento, sobre como fazer essa história em desenvolvimento melhor que ela pode ser. Tá, vamos lá. Hum, tá, essa parte a gente já viu tudo, eu não sei se a gente volta nela. Isso só ressalva importante que a gente já fez na outra semana. A gente não pode tomar o que o Dworkin vai pegar das respostas, as várias questões que ele vai colocar, como se elas definissem o direito como integridade. Na verdade, são respostas que o Dworkin, ao momento, pensou que eram melhores, mas o direito como integridade consiste numa abordagem em questões ao invés de respostas. E alguns outros intérpretes, por exemplo, poderiam dar diferentes respostas para essas questões. É meio complicado. Para mim, é meio complicado essa parte também. Porque eu tenho esse problema de. Aquele problema da única resposta correta, né? De novo, que eu não entendo o que ela significa. E eu vou ter que voltar para aquele texto para depois conseguir entender melhor se o direito como integridade, na verdade, diz respeito a uma abordagem. Eu não entendo essa abordagem, só quer dizer que a gente tem que sempre buscar pela resposta correta, pelo menos partir do pressuposto que há uma resposta correta. Para então ser pessoas que, por exemplo, quando vão interpretar, vão prestar mais atenção no que o tipo de resposta correta que a gente entende vai requerer da gente no caso concreto. Mas enfim, isso aí fica para talvez outra hora. A gente pode discutir aquele texto de novo. Uh, então, a respeito das respostas, a respeito das perguntas, ele menciona. Pode falar, João. Pode sempre me interromper, que é mais fácil, porque senão. então, não sei se você queria só antes passar brevemente sobre a misleading objection que ele faz. Porque eu entendo que pelo menos tem dois sentidos vamos dizer, de desvio de algum texto, ou do objeto de interpretação que a gente pode falar. E o que o Dworkin dá a entender por aqui é algo que para mim é um pouco confuso, porque rejeita um desses tipos possíveis de desvio do objeto de interpretação, que para mim ele parecia aceitar no início. O que eu tenho em mente com isso? Por exemplo, vamos falar do texto do A Christmas Carol. A gente pode falar de dois sentidos possíveis do desvio de um texto, e a gente está falando aqui da situação da escrita do capítulo final de A Christmas Carol, que está incompleto. A gente tanto pode falar num sentido de que o romancista em cadeia, ele está se afastando do texto, mas ele está se afastando da interpretação construtiva que ele fez do texto até aquele momento, que é o que o Dworkin parece entender como se desviar de um texto. É esse o sentido. Não é possível desviar do texto antes de ter uma interpretação construtiva do texto. Ou seja, o romancista em cadeia, ele pode se afastar da, sei lá, a leitura socio-realista do A Christmas Carol, que ele menciona lá. Ele está sustentando essa leitura socio-realista e depois ele se afasta um pouco dessa leitura porque ele acha que algumas pinceladas de alguma sei lá, outros elementos no texto e ignorar certos outros elementos fariam do texto do livro como um todo melhor possível, sei lá, alguma coisa desse tipo. É esse o sentido que ele parece estar usando aqui. Mas tem um sentido, acho que um pouco mais fundamental, e talvez um pouco menos interpretativo, um sentido pré-interpretativo, em que a gente pode falar
de desviar de um texto, que é, por exemplo, quando a gente deixa de considerar elementos básicos do nosso objeto de interpretação, que nenhuma interpretação possível poderia deixar de considerar como parte do meu objeto de interpretação. Estou falando aqui daquela etapa pré-interpretativa em que eu identifico, por exemplo, o que é o meu objeto de interpretação. Aqui, quando a gente está falando do livro A Christmas Carol, por exemplo, obviamente, todas as palavrinhas que estão no texto fazem parte do meu objeto de interpretação. E se eu deixasse de fora do texto, por exemplo, todas as palavras que começam com a letra A, por alguma razão, as pessoas, obviamente, objetariam que eu estou deixando de fora do meu objeto de interpretação uma parte dele. A gente poderia falar sei lá, da introdução do texto, a gente poderia falar do prefácio do livro como elementos talvez um pouco mais, não sei, um pouco mais controversos, mas enfim. Mas esse é um sentido que eu acho que o Dworkin ignora, porque a gente aqui não precisa, pelo menos esse é o ponto controverso, mas eu acho que a gente não precisa de nenhuma grande concepção interpretativa do que é interpretar para dizer que as palavras que começam com a letra A no texto A Christmas Carol também fazem parte do texto como um todo e são uma parte do meu objeto de interpretação e elas podem se desviar, por exemplo, e eu posso, por alguma razão, fazer uma interpretação que deixa de considerar certos elementos desse texto. Por exemplo, uma interpretação que deixa de lado 5 páginas inteiras de um texto, porque essas 5 páginas minam a interpretação dele. E esse é um sentido em que eu ainda não preciso ter, vamos dizer, em que a questão não é que eu preciso ter antes uma construção, uma visão interpretativa do romance, para que eu possa dizer o quanto eu me desviei e o quanto não me desviei, adicionando o próximo capítulo. Eu não sei até que ponto eu não sei se está muito confuso isso, mas é porque eu acho que esse é um sentido óbvio do que é se desviar ou não de um texto, que é esse sentido pré-interpretativo, que o Dworkin parece aceitar no início, no capítulo mais geral sobre interpretação, e que aqui ele parece rejeitar, dizendo não tem o que quando ele diz explicitamente, aqui deixa eu até pegar o trecho para não fazer nenhuma injustiça, aqui, traduzindo livremente, né, mas pois ele não tem nada do que ele possa se desviar ou tirar do texto até ele ter construído um romance em processo do texto. E, enfim, eu não sei até que ponto isso é muito exatamente coerente com o resto do que ele colocou até agora. E é um ponto, assim, que eu não sei até que ponto afeta o resto da argumentação dele, eu diria que muito pouco, mas é um ponto que eu acho meio complicado, eu acho uma má objeção do Dworkin, uma resposta à objeção, né? Tem uma parte que ele menciona que o Hércules, quando está interpretando alguma coisa, e naquele trecho, João, quando ele já está em apenas dois tipos de respostas possíveis, assim que é 6 alternativas possíveis, e ele começa a falar sobre quando o juiz, nessa posição, olha pro texto e agora o Danilo conseguiu entrar. Olha pro texto e enxerga que no passado, de fato, algumas interpretações e algumas decisões entenderam de modo diferente dele, e ele, longe de ignorar esses trechos, na verdade, ele usa e diz que aquele momento foi um erro, que as pessoas interpretaram de um modo equivocado. Só que eu acho, não sei, daí, tá, se que isso pro Dworkin já seria um estágio interpretativo, tá? Depois do estágio, eu acho, né? Onde a pessoa já construiu uma, um romance, né? Ele já tem uma ideia na cabeça dele do que aquele romance significa. Então, por isso que é olhar para trás e enxergar, não, eu não vou ignorar essas 5 páginas, mas eu entendo que
naqueles momentos, elas até podiam fazer sentido, mas elas são um erro, considerando as circunstâncias na qual esse princípio ou essa regra é requerida, ou é prescrita, enfim. Eu não sei daí se eu compactuo contigo da ideia de que seria um estágio pré-interpretativo pro Dworkin, entendeu? Era só isso. Porque talvez eu tenha falado em entender o que tu quis dizer também. É muito, muito, muito possível. Porque para mim, isso tá dentro. Faz sentido ainda a frase que ele falou, entendeu? Com o que ele diz depois, para mim. Mas eu genuinamente não me lembro como ele coloca isso antes. Então, foi com Deus. Não sei o que que tu. Se tu acha que realmente é o estágio pré-interpretativo, bom dia, Danilson. Ainda bem que deu pra te entrar. Eu não sei o que que era, tá? Que não tinha aparecido, não. A solicitação antes. Mas, enfim, eu fico devendo aí essa. João, eu não sei se faz sentido o que eu falei. Pois é, eu preciso dar uma pensada um pouco mais sobre isso, mas eu acho que ainda. Eu acho que a gente pode falar que é um estágio pré-interpretativo quando a gente ainda está dizendo, está num estágio bem básico, em que a gente olha para o texto e fala, isso aqui faz parte do A Christmas Carol, num sentido bem menos esteticamente robusto possível, em que a gente só olha para um texto e mesmo que a gente, por exemplo, que eu olhe para a capa de um livro e falar, esse é o livro. E todas as páginas até o finalzinho dele fazem parte de um objeto que eu vou interpretar. E que é algo que eu posso, a princípio, presumir antes mesmo até de ler o texto. Ah, eu acho que a gente pode dizer que tudo isso é interpretação, num certo sentido, se a gente quiser ir para esse caminho, mas eu acho que ainda existe uma distinção de grau muito relevante aí entre o que é interpretar algo num sentido esteticamente mais robusto, né? Quando a gente está falando sei lá, de interpretação de textos, né? E um sentido mais de identificar o que é um texto. E, mas até que ponto deixar de ignorar alguma, sei lá, por exemplo, 5 páginas do A Christmas Carol e apontar isso como erros. Eu acho que quando a gente faz isso, por exemplo, se eu construo uh, uma interpretação do A Christmas Carol que ignora, sei lá, qualquer passagem que mostra que as pessoas humanamente, são inerentemente boas, porque eu quero fazer aquela interpretação que ele menciona do pecado original. Porque eu falo, o livro seria tão melhor se a gente ignorasse aquela parte, porque o livro todo, lido da melhor maneira possível, é essa leitura do pecado original. Isso é realmente, a gente ainda a gente está no estágio pós-interpretativo até, né? A melhor interpretação requer ver isso, o livro dessa forma, e considerar aquelas 5 páginas como erros, de certa forma, do autor. Mas eu acho que ainda a gente tem um espaço em que a gente pode falar de. Eu não sei, esse é o meu problema. Eu não sei até que ponto tudo que a gente pode falar. Se a única maneira em que a gente pode falar de desvio de algum texto é esse desvio num sentido pós-interpretativo ou interpretativo. Vamos pensar num caso bem meio esdrúxulo, mas eu não sei até que ponto ele me ajuda, inclusive. Mas vamos pensar no caso de algum crítico literário que, por alguma razão, ele tá, sei lá, ele recebeu o livro da editora para fazer uma resenha robusta do livro para uma revista para qual ele escreve. Ele escreveu tudo isso, ele leu o livro com toda atenção e procurou ver o texto durkheimianamente, ler o texto à sua melhor luz, imputando algum tipo de interpretação e propósito àquele texto. Ok, mas agora vamos supor que por alguma razão o livro veio com 5 páginas coladas que ele pulou, ele achou que o texto fez sentido dessa forma, mas que num certo. E aí ele fez uma interpretação, e a gente pode até dizer uma interpretação boa do texto, mas ele ignorou completamente, sei lá, alguma personagem que só aparece nessas 5 páginas. Esse é um sentido que, claro, é um sentido não intencional de desvio de um texto,
de alguma parte do texto, mas é desvio do seu objeto de interpretação, e que não é um desvio que é fruto de ele interpretar o texto de uma determinada forma. É fruto dele simplesmente não ter tomado aquelas 5 páginas como parte do seu objeto. Não intencionalmente, mas enfim. Eu não sei até que ponto isso ajuda tanto o meu caso, mas eu teria que pensar sobre isso, porque mais que isso eu vou faltar com bons argumentos, mas esse é um ponto que eu acho meio estranho no do Working. Eu não consigo lembrar o que ele fala antes disso, eu só consigo lembrar o que ele fala depois. Então, pra mim, já fica, meu Deus, o que está acontecendo? A Thaís até botou aqui, né? Então, o desvio interpretativo do texto pode ocorrer antes de se ter a ideia total do romance, ou essa ideia influencia o processo construtivo da interpretação. Tá perguntando, não sei para nós, se pro do Working, porque, tipo, pro do Working eu não sei responder. Mas é complicado. Thaís, tu quer usar o microfone, por favor, sinta-se livre para explicar o que tu quer dizer com o que tu Essa falou. pergunta pra gente mesmo, entendeu? Porque eu também ainda não entendi do work. É isso, eu tava tentando acompanhar a linha de raciocínio do João, né, e a tua. Aí me veio essa dúvida na cabeça, se esse desvio já começa antes de eu ter a ideia total do texto, ou se a minha ideia do texto, esse processo construtivo, vai ser influenciada por esse suposto, vamos supor, desvio de interpretação. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Não sei se fui clara. Não sei também se faz sentido essa pergunta. Pode falar, João. Se tu quiser, se eu não falo. Não, eu acho que a resposta básica pro do Working seria que a gente. Vamos partir de qual que era a preocupação do Working e com qual objeção ele está lidando aqui. O ponto dele é que vamos dizer, a tarefa do romance em cadeia ela vai incluir tanto considerações retroativas sobre adequação aos capítulos anteriores do romance em cadeia, né, escrito pelos outros autores, quanto uma interpretação, considerações, vamos dizer, prospectivas sobre justificação, sobre o que torna aquele texto o melhor texto que ele pode ser. E que essas duas interpretações, essas duas considerações, elas vão meio que vão conferir freios e contrapesos umas às outras, né? Vão balancear umas às outras nesse sentido. Mas, e que a gente não pode considerar a tarefa do romancista em cadeia como uma tarefa de, vamos dizer, partindo do princípio de que a gente vai ter sempre esse balanço entre a adequação, o que torna o texto mais adequado ao seu objeto, o texto, desculpa, o que torna uma interpretação mais adequada ao texto, e o que torna aquela interpretação a interpretação que confere mais valor àquele texto. A gente não pode tentar reduzir essa atividade a, vamos dizer, uma questão de o quanto ele pode se desviar do texto de forma a atribuir a ele a interpretação que lhe confere o maior valor possível. É isso que ele está querendo dizer. E que, porque esse tipo de desvio do texto na interpretação, a gente só pode falar genuinamente, aí, pelo que eu entendo isso, a gente só pode falar de um desvio do texto em um sentido genuíno como um desvio em consideração a interpretação que ele fez, vamos dizer. Quando a gente fala de desvio do texto, ele escreveu um capítulo que desconsiderou, ele escreveu um capítulo adicional ao Romance em Cadeia, que desconsidera, por exemplo, que algum personagem tinha morrido no capítulo anterior, e ele está tratando a história dele como se ele tivesse super saudável. A gente só pode falar de que ele se desviou disso quando a interpretação dele coloca que aquela pessoa tinha efetivamente morrido e que no capítulo anterior e no capítulo posterior ele coloca a pessoa no texto, vamos dizer, na obra. Então, para o Dworkin, a gente só, voltando à pergunta, esse desvio interpretativo do texto ele só pode ocorrer depois da gente ter uma ideia total do romance, né? Depois da gente ter formado alguma interpretação construtiva dele. É isso que ele vai querer dizer. Não tem o que se desviar antes de eu formar uma concepção sobre o texto.
E o meu ponto, ele é, vamos dizer, meio filosoficamente preciosista, mas é só que a gente, eu acho que a gente tem um sentido relevante e genuíno em que a gente pode falar que alguém desviou do texto, a interpretação de, ou sei lá, em um sentido pré-interpretativo, assim, que a gente não precisa falar de uma construção interpretativa a partir do texto para falar que, por exemplo, eu não sei, pois é, isso é um ponto complicado. Refutado pelo Dworkin agora já. Uhum. Pronto. Não consegue pensar Eu mais vou uma tentar vez. elaborar sobre isso e qualquer coisa eu Mas trago esse agora ponto eu também. entendi melhor o teu ponto. Mas enfim, resumindo, tu realmente acha que antes de ter uma concepção interpretativa ainda é possível desviar do texto. E tá, vamos supor que isso seja o caso. E que tu conseguiu pensar num exemplo fenomenal e convenceu todos nós. Uhum. Tem outra questão, isso faz diferença pro texto dele? Pois É é, que eu eu acho não que não sei. também. Por isso que eu falo que é Eu meio não sei o ponto. processualista. Não. Sim. Não, eu acho relevante, mas ao mesmo tempo é o que eu sempre me pergunto quando eu fico de cara com alguma coisa que ele fala. Porque às Uhum. vezes eu acho que faz diferença, né? Algumas coisas, a própria ideia de, tipo, tá, tu vai realmente partir daquele conceito de direito para três concepções concorrentes, com as quais duas não concordam, mas, tipo, essa parte. Não quero falar isso para encerrar a conversa, no caso, mas é porque daí, se implicasse alguma coisa, acho que a gente também poderia ler os próximos textos com maior cuidado com relação a isso. Sim. Porque daí a Não, gente já teria um eu outro acho que a ponto. princípio não. Eu acho que não teria nenhum grande. Tem algo intuitivamente errado nessa ideia para mim de que a gente só pode falar do conteúdo de algum texto a partir da uma construção interpretativa É, dele. Mas eu não sei é que eu acho colocar o dedo que exatamente talvez, no que, e aí eu vou falar besteira se eu continuar falando hoje. eu acho que talvez o que incomode, na verdade, o que me incomoda nessa ideia é que a primeira coisa é, não, mas eu acho que dá, que nem tu disse. E outra, quando a gente olha e pensa, não, eu acho que dá para falar em, em fugir do texto antes de ter uma concepção do que o texto é. Eu acho que, cara, eu perdi o que eu tava pensando, mas eu vou tentar lembrar enquanto eu falo. Mas é que eu acho que quando ele menciona isso, eu não sei se, como a gente disse, eu acho que pro propósito do texto talvez não faça tanta diferença, tá? Mas eu acho que é interessante tentar destrinchar essa ideia, porque eu acho que faz uma certa diferença para quem discorda do Dworkin nesse ponto, sabe? Tipo, ali no fundo parece que faz uma certa diferença, porque talvez, e é o que eu penso com o Dworkin, eu tenho uma dificuldade de conceber quando é a tal da etapa, porque eu sei que não é uma coisa linear, tá? Eu sei, mas quando que existiria uma etapa pré-interpretativa? Se a gente sempre está fazendo uma interpretação construtiva, como se, tipo, se a gente não consegue separar essas etapas, se elas ocorrem de modo meio que simultâneo, pode até parecer, e isso é muito errado de dizer pelo que a gente está lendo, mas pode até parecer que em algum momento, num certo sentido, ele até entende que essa etapa é quase inexistente se ele só pode ir além do texto, ou ter um desvio do texto quando ele já tem uma interpretação construtiva, uma noção do que aquele texto é, sabe? Como se tipo, fosse uma fase quase inexistente. Mas eu não sei, eu tô viajando também já, porque fica a dúvida. Vai ficar a dúvida, a gente Era conversa isso isso talvez. que eu ia perguntar para vocês, se existe uma etapa interpretativa, em que momento ela apareceria, e se essa etapa interpretativa, ela já seria o desvio, já daria entrada ali para o desvio do texto. A gente não tem anotação sobre esse. Eu tenho um handout sobre esse negócio da. Tem. Mas, em resumo, não, a gente não pode falar no sentido robusto de etapas, né? O Dworkin faz isso só para fins didáticos, assim, porque no mesmo, vamos dizer, quase que no mesmo relance, a gente identifica tanto qual é o nosso objeto, quais são os limites dele, o que, vamos dizer, o que na nossa interpretação tem que se adequar a esse objeto,
e considerações sobre o que torna o que nossa interpretação, quais elementos, quais considerações fazem da nossa interpretação, fazem do objeto da nossa interpretação o melhor que ele pode ser, né? Isso, e normalmente acontece pode acontecer de uma maneira quase que inconsciente, assim, né? Não necessariamente é uma concepção filosoficamente robusta como a que o Dworkin está elaborando, né? Seja no caso do direito, seja no caso de qualquer romance, né? Eu tô procurando esse handout que tem pelo menos essa. Que eu esqueci agora, esqueci mesmo. Mas que tem essa coisa das etapas, peraí. O bom é que eu não sei mais o nome desse handout. Eu não lembro nem que capítulo tá aí. Tá no capítulo 3, isso aqui. 3. Meu Deus, eu tenho um handout aqui só do 4. Não lembro onde é que tá o 3. A gente volta nisso depois. Só por Minto, seguir. é capítulo 4, 2. Jesus, eu não sei então. É o do Interpretive Concepts lá. Foi com Deus. Deixa eu ver. Tá, É a vamos ver. Depois página 65 do original, assim, estágios da interpretação é a seção. a gente tem que voltar nisso eventualmente, quando a gente conseguir pelo menos terminar a leitura do capítulo. Vamos tentar terminar ela agora, mas vamos ver. A gente, a gente segue, tá? Assim, por enquanto, pelo menos. A gente vai lá de novo para ideia das 5 interpretações. Eu não quero voltar às 3 primeiras, porque a gente já viu. E daí vai ficar tipo, sim, Rodrigo, por favor, mande. Mas a gente vai para essa parte das 6 interpretações, vamos ficar nas 2 últimas. Primeiro, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá. Ele já menciona aquela ideia de prioridade local nessa parte, né? A gente volta para a noção só um retorno antes disso que ele fala que a gente não pode supor que as respostas às várias questões que a gente vai encontrar definem o direito com integridade, né? Porque o direito com integridade diz respeito a uma abordagem em questões em vez de respostas. Então é isso aí. Ele fala até que a gente pode rejeitar várias das respostas, inclusive as do Hércules. O que a gente vai estar fazendo é ver elas como interpretações construtivas ruins da prática, o que não significa que a gente rejeita o direito como integridade, e sim que a gente está agindo de acordo com integridade. Objeções são impossíveis agora. Tô brincando. Tô brincando, mas é sério. Vamos lá. Primeiro tem aquela distinção que eu acho bacana, mesmo que a gente passe da parte da número 3, vai direto para, quer dizer, da 4 também, vai direto para 5 e 6. A gente tem que lembrar daquilo que o Dworkin fala, que o trabalho do legislador é diferente do trabalho do juiz. Lógico, isso pra gente é meio óbvio. Mas ele fala, né, que quando o juiz vai decidir, ele tem que enxergar quais princípios que prescrevem que ele age de uma determinada maneira. Ele não pode simplesmente agir como o legislador age, porque o juiz ainda tem que fazer sentido da prática em geral, sem ser a pessoa que vai escrever a prática, por mais que ele contribua para a prática, para um capítulo da prática, ele está fazendo menos do que faz o legislador nesse sentido. O legislador ele tem a liberdade de criar novos direitos, por exemplo. E o juiz ele não pode criar novos direitos, porque quando o juiz cria novos direitos, ele também está criando novas obrigações. E a prática jurídica, pelo menos, resguarda as pessoas de que elas não estarão diante de novas obrigações sem que o legislador as tenha colocado. E direitos também, né? Não vai ser concedidos novos direitos do juiz. Então, isso já é um pressuposto da ideia do Dworkin aqui. Que o direito como integridade requer que os juízes assumam, né, tanto quanto for possível, que o direito é construído por um conjunto coerente de princípios sobre justiça e imparcialidade. Horrível traduzir essa expressão aqui de Fairness. E
devido processo, não devido, eu não sei traduzir esse procedure process, mas enfim. A ideia é que ele considere que cada pessoa, em todas as situações, recebam igual tratamento de acordo com os mesmos parâmetros. E é isso, pode ser, devido processo adjetivo, pode ser. Então aqui a gente tem aquela ideia de igual tratamento, que é a ideia de fairness mais ou menos expressa, em geral. Então esse é o estilo de interpretação, né, de enxergar praticamente que respeita a ambição que a integridade assume, que é uma ambição de ser uma comunidade de princípios. Tá, então vamos lá. Não quer dizer que não insiste que, por exemplo, quando um legislador coloca uma série de regras sobre a compensação hoje para fazer a comunidade melhor de determinada maneira, mais rica, mais feliz, sei lá, não significa que a gente tem que servir ao mesmo propósito de política da comunidade para sempre, né? A ideia é que, na verdade, o juiz ele vai sempre interpretar, ele vai sempre buscar uma justificação em princípio e não em políticas. Políticas mudam e políticas são colocadas pelo governo, né, pelo legislador. E o juiz tem um trabalho de procurar justificar a prática sob melhor luz, de acordo com a missão de uma comunidade de princípios. É isso aí. Não sei se ficou confuso isso. Aqui tem uma outra questão importante. Eu tava grifando as etapas só para não me esquecer de falar essas coisas. Mas a ideia é que as interpretações que o Dworkin se refere não buscam apenas olhar para as decisões feitas no passado, mas também como elas foram feitas. Então ele vai sempre justificar por princípio, ele não vai só ler a ementa, né, e dizer, ó, é isso aí que foi feito. Ele vai ler a motivação que os juízes tiveram, ele vai ler a justificativa que os juízes tiveram para chegar lá, ele vai ler o que os princípios em questão daquela comunidade, na verdade, requerem daqueles juízes e requerem dele naquele caso concreto. Por isso que vai ser, digamos, ok para em alguns momentos ele olhar para certas decisões e reputá-las como equivocadas. Porque ele ainda vai estar interpretando, em princípio, ele não tem, como o Manuel várias vezes nos disse, ele não tem um dever de consistência né, nas decisões, ele tem um dever de consistência em princípio, de princípio, né, de princípio. Então, é interessante isso. Blá, blá, blá. Tá, isso aqui a gente já viu. Inclusive, lá para frente, ele ressalta bem esse ponto, quando ele vai falar sobre. Eu acho que a gente vai passar pelas interpretações uma a uma, né? Mas entre aquele caso das interpretações 5 e 6, em que ele fala que vamos dizer, o nosso escopo de casos ele se adequa melhor à interpretação 6 do que à interpretação 5, mas a interpretação 6 nunca foi realmente dita explicitamente por juízes, né? E que a gente tem que se adequar vamos dizer, o juiz tem várias razões derrotáveis, mas razões para levar a sério o que os juízes falam explicitamente, mas ele, mais do que qualquer coisa, ele tem que se adequar não ao que os juízes dizem, mas ao que eles fazem, né, com as decisões deles. Isso eu acho que. Deixa eu só ver. Eu acho que a gente já pode ir mais ou menos para essa parte das interpretações. Eu não sei se vocês querem que a gente leia de novo quais são aquelas interpretações. A gente pode ler, vamos voltar lá. Tá. A primeira, a segunda e a terceira a gente já passou. A primeira dizia que ninguém tem um direito à compensação, exceto por danos físicos. E a gente já viu várias decisões do passado ali que ele menciona que riscam essa afirmação já na etapa de, por exemplo, adequação, né? Não se adequa às nossas práticas. A segunda, as pessoas têm o direito à compensação por danos emocionais sofridos na cena do acidente contra qualquer pessoa cuja imperícia, por exemplo, causou o acidente, mas não tem direito à compensação para danos emocionais sofridos depois. E aqui a gente tem que é a ideia do pessoal que encontrou
Pessoal, das pessoas que sofreram esses danos emocionais quando viram a pessoa no hospital ou em outro lugar, né? Enfim. Eu acho que ele menciona aqui também esses precedentes. Pode falar, João, por Não, favor. e o problema maior ainda é que, mesmo que elas se adequassem, o 2, essa segunda interpretação, ela não expressa um princípio, né, para o do Isso, working. Ela isso. Essa só arbitrariedade traça uma não é linha justificada. arbitrária, né? Isso. Isso. Inclusive, ele fala, não tem nada de errado com a arbitrariedade, desde que ela seja justificada em princípio, né? E, por exemplo, os que ele já mencionou do federalismo. A gente Sim, tem linhas imaginárias, digamos assim, que separam isso, mas tem uma justificação constitucional e em princípio para isso. ou qual lado, ou então, exemplo ainda mais fácil, de qual lado da rua a gente tem que decidir, né? Ao fim e ao cabo é arbitrário, a gente pode alegar razões muito pequenininhas, mas não tem uma É, justificação de princípio de qual lado a gente deveria, enfim. Esse é mas o isso ponto mais básico. mas daí a gente tá na segunda, vai pra terceira, né? Que essa é meio chata, essa terceira. Ahn, assim, que essa é uma visão meio utilitarista, que de novo é uma visão de política, se eu não me engano, essa terceira. Que as pessoas, elas só deveriam receber compensação por danos emocionais quando a prática que requer compensação nessas circunstâncias vão diminuir os custos, em geral, dos acidentes ou fazer a comunidade mais rica a longo prazo. E isso, novamente, se eu, não, eu acho que ele tem uma objeção um pouquinho maior, né? Mas eu lembro da objeção da diferença de princípio e política de novo também, né? Não sei se tem mais algum. Eu acho que o ponto principal é que dá para interpretar 3 sendo tanto como um princípio, quanto uma justificação de princípio, quanto só uma justificação de política. Ele deixa a interpretação de princípio para o próximo capítulo, e já que é uma justificação de policy, ela não tem nenhum princípio subjacente, ela não se adequa ao direito como integridade, né? Uhum. E aí eu acho que a Daí, gente poderia passar para as a últimas quarta. 3, né? A gente tem a quarta ainda. As pessoas têm direito à compensação por qualquer tipo de danos emocionais ou físicos que são consequência direta de uma conduta descuidada, não, não importando quão improvável é que essa conduta ia resultar naquele dano. Tem isso, né? Só que assim, tem um problema, agora não consigo lembrar qual é a objeção a essa quarta. Tu lembra, Ju? Aí ele vai começar a falar que, pelo menos num primeiro teste inicial de adequação, todos eles se adequam, né, razoavelmente. E aí que Quatro, ele vai. seis no caso, né? Isso, 4, 5 e 6. Uhum. E aí que a gente tem que começar a fazer, discriminar entre elas, de acordo com considerações de adequação, de uma maneira um pouquinho mais geral, né? Analisando elas, a gente vai expandindo, é igual de sessão, né? Expandindo O alcance. o alcance dos nossos casos de decisões que a gente está considerando, né? Mas eu não lembro por quê, porque a quarta é a primeira que ele tira. Eu não lembro por quê. Tu lembra? A quarta é só por razões bem hipotéticas, assim, de suponha que a quarta é a que menos se adequa. Tá. Mas daí ele só faz isso, sério? Não, mas ele faz. Ele Não, faz ele, uma. ele dá um exemplo do porquê que ele acha que a quarta se. Quer dizer, deixa eu até pegar. Mas em resumo é isso, assim, o ponto que a gente mais se importa. Que a gente Hum, deveria mais se importar, eu acho. Aqui tá, o que eu tenho de nota. O direito como integridade ele requer do juiz testar sua interpretação de alguma parte da prática jurídica, perguntando se essa parte da prática jurídica se adequa a uma teoria coerente que justifica essa prática como um todo. Que essa é uma tarefa hercúlea, realmente, daí o nome, mas que os juízes do mundo real eles podem fazer algo muito parecido, e que é um processo normalmente que ocorre inconscientemente, que é considerar primeiro se esse princípio ele se adequa aos casos imediatamente relacionados, depois aos casos jurídicos da mesma área do direito, sei lá, por exemplo, de responsabilidade civil, e depois ainda casos ainda mais longe e por aí vai, né?
No caso do quarto, ele só supõe que, lá na página 246, ele vai falar que uma expansão desse conjunto de casos. Vamos dizer, antes a gente só estava considerando os casos realmente idênticos ao caso da McLaughlin. Agora vamos supor que a gente aumentou, expandiu o alcance dos casos e que 4 não se adequa bem a isso. Aí a gente vai ter que, por causa disso, a gente tem que descartar 4 e considerar 5 e 6. Mas vamos supor que agora que... Bom, e aí a gente passa por 5 e 6, né? E aí eu devolver para você. Tá. Vamos lá, 5 e 6 agora, gente. Uhum. Bah, eu odeio ler essa 5 e 6. Vamos lá. Tu tem a tradução aí? Não, mas já estou buscando. Bom, tá. As pessoas têm um direito à compensação por danos emocionais ou físicos que são consequência de conduta descuidada, mas apenas se aquele dano era razoavelmente previsível para a pessoa que agiu de modo descuidado. Olha só, essa tradução não ficou tão ruim, né? Não, nem um pouco. Tá, gente, essa quinta e a sexta, a gente não vai falar delas isoladas agora, como a gente fez das outras, porque elas são justamente as duas concepções que a gente vai colocar uma contra a outra. A sexta. Pessoas têm direito à compensação por danos razoavelmente previsíveis, mas não nas circunstâncias nas quais reconhecer esses direitos à compensação iam impor danos financeiros muito grandes às pessoas que agiram de modo descuidado, de modo desproporcional à culpa, amor ou fault, né, que é a culpa dele. Horrível a tradução, né, mas é que é muito longa essa frase. Não sei, agora a gente pode passar para a próxima, não sei se vocês entenderam, então a gente tenta pegar a tradução, se o João estiver aí e quiser ler a tradução. Por Eu, favor, leia. sinceramente, não acho que ficou tão confuso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colar essas duas últimas interpretações aí no chat para todo mundo. Tá, então vamos lá. O que que o Dworkin vai dizer? E aqui, vamos tentar focar na abordagem em vez das questões, que eu acho que é melhor, né? O que o Dworkin vai fazer com o Hércules, ali quando ele está expandindo a, a abordagem do tipo de problema que a gente está tratando, é que tá, essas duas, nesse momento, as duas interpretações, elas já se adequam à nossa prática. O que que ele vai colocar assim como questão é que alguém que se compromete com o direito com integridade vai ter que escolher entre duas interpretações que causam menores danos à integridade que a sua rival, né, no caso. As duas se adequam. Só que uma delas vai explicar melhor o jeito com integridade, ou pelo menos fazer menos dano do jeito com integridade, que a outra. Ele não deveria, pelo menos de acordo com a abordagem do direito com integridade, simplesmente contar as decisões passadas nas quais ele acha que, sei lá, as 10 decisões passadas do TJ falaram de modo mais ou menos uníssono sobre 5. Só que 11 decisões passadas falaram mais ou menos de modo uníssono sobre 6. Então eu descarto a primeira. Mas não é isso que ele tem que fazer. Pelo menos segundo o método do direito com integridade. Na verdade, o que ele vai fazer, ele deveria ver se quais tipos de princípios cada uma dessas decisões está contando como, está levando em consideração e quais são os melhores, tipo, o que eles estão expressando, né? Que é a ideia de qual desses princípios acaba sendo mais fundamental para cada interpretação e qual dessas decisões está expressando outra, outra interpretação, não está apontando para outra interpretação, não em número, mas em, digamos assim, em conteúdo, né? Não é, acabou constando lá na ementa do julgado, que é o princípio tal. Não, mas o que que eles usaram para defender? Será que eles defenderam de fato esse princípio? Será que ele está apontando uma visão coerente sobre esse princípio ou não? Então, essa é a ideia. Então, ele fala que, vamos supor que a interpretação 6
se adequa apenas a ações passadas envolvendo certos tipos de negligências, ou no caso de negligência de certas profissões. Eu não lembro aqui sobre o que ele está falando. Não, Era a no caso negligência. vamos dizer, da responsabilidade de, por exemplo, de advogados, Isso, médicos e outras profissões. isso. E vamos supor que nesse caso só se refira à negligência de certas profissões particulares, como os advogados. E a interpretação 5 justifica todo outro tipo de caso. A interpretação 5 vista de uma maneira mais abstrata, né? Não, enfim, vocês entenderam. Então, ele vai dizer que, até por uma questão de igual tratamento, eu acho, ele não explica isso aqui, mas eu acho que é mais por uma questão de igual tratamento, a interpretação que vai expandir para profissões em geral, até porque ela vai ser menos arbitrária, né, não vai só falar de advogado, ela faz mais sentido daquela prática jurídica. Por causa da questão do tratamento de igual respeito, igual tratamento e iguais padrões. Porque se a gente está falando de negligência, a gente está falando de profissões, alguém é responsável pelos danos causados às exercício da profissão, a gente não pode falar só dos advogados. Por mais que a negligência se considere diferente para cada tipo de profissão. Mas enfim. E também acarrete em danos diferentes. Não depende de um tipo de profissão. Vamos ver qual é a outra parte. Nossa, é muito chata essa parte, porque fica indo entre uma e outra e eu frequentemente tinha que voltar qual era 5, qual era 6. Sim. Eu acho que, além dessa consideração de, vamos dizer, consideração de justificação, nessa ideia de que um dos princípios expressa um ideal mais igualitário, que é mais condizente com o direito como integridade, tem também uma ideia ainda um pouquinho mais simples de adequação, né? No sentido de que se adequa a um número maior de profissões. Pode não se adequar mais adequadamente a um maior número de casos, mas um maior número de profissões, né? Que eu acho que ainda é talvez algum ideal de adequação, em algum Ele sentido. fala. Não, mas tá certo. Porque ele não tá falando ainda no caráter de justificação. Peraí. Vou morrer de chimarrão. Tá, vamos no próximo. Tem um outro parágrafo ali que ele menciona várias vezes outros tipos. É que assim, eu não sei se vale a pena a gente entrar nas respostas que cada abordagem tá dando. Talvez valha a pena só passar. É horrível isso que eu tô fazendo, tá? Mas passar por cima das questões mais particulares a elas, mas entender o tipo de raciocínio que exige esse tipo de abordagem. Ele tá constantemente colocando uma contra a outra para ver se no desenho geral da ideia de direito da comunidade e da comunidade de princípios, uma faz mais sentido que a outra. É essa a ideia. Eu acho que é mais fácil a gente resumir esse tipo de, tipo, 16 páginas, tô brincando, mas umas 10 páginas para isso, assim. Claro, a gente pode ir. Eu acho bacana o exercício, tá? Mas é que ele vai simplesmente colocar uma perspectiva contra a outra e eu acho que é importante entender pelo menos as nuances do argumento para a gente pegar quais são as coisas importantes para o direito como integridade, como a ideia de adequação, de igual respeito, de igualdade, no caso em geral, de isonomia entre as partes. Tem uma outra questão também que é a prioridade local que ele menciona. Eu acho que Isso só uma coisa que talvez seria bom ressaltar é que aqui a gente já está no que o Dworkin vai chamar de um caso difícil, porque por mais que a gente vai fazendo aquele exercício de que já daria para matar a maioria dos casos jurídicos, de expandir o alcance das nossas decisões, a gente ainda assim vai ter dois princípios igualmente ou razoavelmente igualmente adequados, né, ao nosso número de casos, né? Então não dá mais para a gente só fazer esse exercício de expandir o alcance das decisões. E a outra coisa é que ele faz a dois são ressalva, princípios né, que plausíveis, né? ele Hum? faz a ressalva, né, que tipo, tá, tudo bem, depois a gente vê essa objeção de que, tá, mas um juiz mortal não conseguiria fazer isso. A ideia é a abordagem em si. Nenhum juiz ia, Sim. de fato, conseguir catalogar todos os casos e conseguir destrinchar eles. Mas a ideia é a abordagem em si, então não se incomodem com esse tipo
Tá, mas isso é impossível. Hum. Um juiz Hércules, não existe. Mas, tá. Qual era a segunda parte, a segunda questão dos princípios plausíveis? A segunda questão é que os dois princípios, eles são aparentemente, ao menos à primeira vista, expressões possíveis de uma parte de uma teoria completa e abrangente e coerente entre si do direito, né? Que mostra o direito na sua melhor luz. Ele até dá duas ele até expressa os princípios em que essas duas interpretações dão origem, né? Eu acho que está lá na página 249, 248 e 249. Mas, em resumo, é aquela ideia de que aqui, vai virar uma questão de moralidade substantiva, né, que o Hércules vai ter que enfrentar, de qual princípio mostra a comunidade em sua melhor luz. Aceitar 5 vai significar dizer que a comunidade como um todo ela adotou uma espécie de um teste para responsabilidade moral por dano causado por negligência, ainda que esse princípio, ele, vez ou outra, ele tenha sido desobedecido, ele tenha sido, as pessoas tenham se desviado desse princípio, enquanto que adotar 6 significa dizer que a comunidade como um todo adotou um teste de responsabilidade moral por dano causado por negligência, e que é um teste que tem um teto, né? Tem um teto no montante de indenização que alguém pode receber por esse dano causado. Enfim. Esse é um ponto interessante, eu já tava na página 250, então eu ia pular isso. Deixa eu ver. A gente vai pra parte daí dos departamentos do direito. Só antes, É? eu acho que tem um ponto importante ali sobre como que o Hércules vai decidir sobre, pelo menos, sobre qual das interpretações justifica melhor a comunidade, a prática jurídica como um todo, né? Que é lá na 249, até a seção sobre prioridade local. Pelo menos, eu acho esse um ponto Pode falar ele, bem porque interessante. eu já tava degringolando já ontem à noite. Tá bem, peraí, deixa eu só então ver onde estão minhas notas para não me perder. E o Zotero travou. Tá, voltou. Tá, eu acho que o ponto bem importante aqui é que ele vai colocar a resposta, como a gente tinha ressaltado, a resposta do Hércules. Ele vai depender, obviamente, no sentido de quais são as crenças morais dele sobre os dois princípios gerais que estão informando a nossa teoria sobre a comunidade política, né? Que é justiça e imparcialidade, como a Bárbara já tinha falado. E o ponto importante é que essas considerações de imparcialidade e de justiça, elas podem convergir, mas em muitos casos elas podem divergir. E, por exemplo, considerações de imparcialidade no sentido aqui de levar de jogo limpo, de considerar cada pessoa como tendo igual valor e igual voz na comunidade. E essas considerações de imparcialidade podem nos levar a preferir a interpretação 5, meramente porque, vamos supor, grande parte, a maioria dos membros da comunidade acham que a interpretação 5 é a mais plausível. Elas acham que a gente devia ter um direito à compensação por dano causado por negligência, independentemente do montante. Mas o Hércules, ele, por outro lado, pode considerar que considerações mais abstratas de justiça, como uma questão de o que é devido a quem, pode nos levar a, por exemplo, dizer que, na verdade, tem um limite no montante a esse tipo de responsabilidade moral por negligência, independentemente do que a população como um todo acha. E vamos supor ainda que essas considerações sobre justiça, elas são mais pesadas, elas se sobressaem às considerações sobre imparcialidade. Nesse caso, o Hércules vai ter que sacrificar parte da imparcialidade em favor da justiça. Dois pontos interessantes que o Dworkin faz aqui é que
esse tipo de decisão, ela pode dizer, inclusive, algo sobre o tipo de convicção que o Hércules, vamos dizer assim, sustenta sobre como um governo decente, que esteja comprometido com a ideia de justiça e de imparcialidade, para não falar do ideal de devido processo, que o Dworkin deixou de fora da discussão para tornar mais simples. Mas esse tipo de decisão particular pode dizer algo sobre a crença mais geral do Hércules sobre como, em um caso desses de responsabilidade por negligência, um governo tem que decidir quando imparcialidade e justiça conflitam entre si. Pode dizer algo mais profundo sobre esse tipo de conflito. E a segunda coisa é que quando o Dworkin ele retorna assim, para o mundo real, ele vai considerar, obviamente, que os juízes eles discordam entre si, eles têm visões muito diferentes sobre imparcialidade e sobre justiça, e visões diferentes sobre como a gente tem que resolver um conflito entre esses valores, né? E que normalmente não vai ser só uma questão preto no branco, de conflitos entre imparcialidade e justiça sempre tem como vencedor imparcialidade ou justiça. O Dworkin ele considera 2 exemplos para a gente pensar sobre isso. O primeiro é ele dá o exemplo do caso da McLaughlin, que é o que a gente está tratando até então, da responsabilidade por danos, e um caso como o caso Brown, nos Estados Unidos, né? Brown versus Board of Education, que é o caso... Esse é o caso das cotas raciais ou o caso do school busing lá, que eles falam? Pois Fugiu é, agora. agora eu também tô em Das dúvida. cotas raciais, né? Brown v. Board of Education. Eu Deixa acho eu que. jogar para não Eu falar acho. besteira. Não, mas eu acho que é assim. Inconstitucional divisões raciais entre estudantes brancos e negros em escolas públicas pelo Paquistão. Só para a gente ter alguma noção do que a gente está falando. O Dworkin vai considerar, por exemplo, que num caso como Brown versus Board of Education, a opinião da maioria é muito menos moralmente relevante do que o direito de indivíduos, por exemplo, indivíduos negros nos Estados Unidos, de serem protegidos de atos públicas e decisões institucionais que seriam danosas a elas e moralmente injustificadas, né? Independentemente do que a população como um todo acha, né? Enquanto que num caso como o Brown, parece ser muito mais razoável levar em conta a opinião do que a maioria da população acha que deveria ser como deveria ser a nossa política, um sentido mais robusto de política sobre responsabilidade por danos causados por negligência, né? Mas seria isso. Essa parte é muito bacana do livro. Pior é que eu acho ela muito bacana. Tudo bem que eu ignorei ela completamente, mas eu acho, eu acho ela bem bacana. Porque depois vem essa objeção do tipo, tá, mas então ele tá decidindo conforme a moralidade substantiva dele. E daí o Dworkin vai dizer, mais ou menos. Não, mas ele vai explicar o porquê que essa objeção até pode ser levada a uma qualificação e etc. Enfim, a gente vai chegar lá. Agora, prioridade local, né? Porque tu acabou o parágrafo dos anos 50. Tá. Eu não sei se a gente já começa pela ideia de. É que ele fala, né, que o juiz, um aspecto que talvez não tenha sido claro ainda, é que o juiz, quando ele começa a interpretar a prática dele, ele começa com os casos mais imediatos perto dele e vai abrindo para círculos cada vez maiores. Então, ele vai começar com danos emocionais passados, depois vai pegar casos de acidentes a pessoas em geral, danos de acidentes a pessoas em geral, depois danos a interesses econômicos. Enfim, vai de certa maneira ir longe do caso em si, para pegar princípios cada vez mais gerais e entender, claro, né, um juiz que tem muito tempo, e entender mais ou menos a prática na qual ele convive, né, para poder decidir por uma decisão específica. Esse procedimento, é aí que eu tô falando, esse procedimento dá um tipo de prioridade local ao que a gente chama de departamento do direito. O departamento do direito
são aquelas caixinhas que a gente acaba colocando aquelas matérias de direito, né? A gente vai separando até por um fim educativo, né? Um fim pedagógico, um fim prático. Inclusive as pessoas fazem essa diferenciação, as pessoas sabem, né, que existem diferenças entre certos ramos do direito, porque a gente fala em ramos do direito. E o Dworkin fala que o direito com integridade tem uma atitude um pouco mais complexa com relação a esses departamentos do direito, porque o seu estudo mais geral condena esse tipo de departamento, só que, porque ele sabe, né, que a ideia do princípio da integridade é fazer com que o direito seja coerente como um todo. E quem trabalha em caixinhas tem essa dificuldade de ver o todo. Mas ele fala que se o direito com integridade se propõe a ser uma atitude interpretativa da prática jurídica, não pode ignorar que a gente efetivamente conversa como se o direito tivesse ramos, tivesse áreas, tivesse caixinhas. Então ele fala que, ok, existem esses compartimentos, a gente vai reconhecer eles. E eles fazem sentido para as pessoas em geral, então a gente tem que interpretar esses compartimentos quando a gente está explicando, pelo menos, a nossa prática jurídica e está tentando entender quais são os princípios que vão nos fazer determinar por uma certa resposta ou outra. E ele até fala, né, que esses compartimentos, eles têm um sentido pedagógico tão legal, isso nas minhas palavras, lógico, que fazem com que as pessoas, em geral, pessoas que não são do direito, consigam entender o direito de uma forma mais clara. E eles, então, encorajam essa atitude protestante que a integridade favorece. Estou indo muito de. Estou passando por partes que não deveria ter passado, Jonathan, me lembra. Então, digamos assim. Peraí. Ai, não faz isso. Esse tipo de departamento, na verdade, nos ajuda até. Ajuda essas pessoas a pensar em divisões práticas que são mais naturais e intuitivas. No direito civil, e daí dentro do direito civil, direito à compensação, e daí dentro do direito à compensação, direito à compensação por danos emocionais, direito à compensação por danos físicos, sei lá, a gente tem hoje direito à compensação por danos estéticos, direito à compensação por danos existenciais, enfim, vocês entenderam a finalidade do argumento. Só para ressaltar um último ponto sobre essa parte e para ajudar a linkar com a teoria mais geral dele de interpretação, o que ele está falando aqui, pelo menos na minha leitura, né, é que a compartimentalização do direito é um paradigma da nossa cultura jurídica, né? Não quer dizer que a gente não pode, que é um dogma do qual a nossa interpretação do direito não pode se desviar, mas tem um claro preço interpretativo aí, né? Se a gente quer dizer que algum tipo de compartimentalização, tipo uma divisão entre o tipo de responsabilidade que a gente sustenta no direito penal e no direito civil, é, são, são divisões arbitrárias e que elas devem ser abandonadas, segundo uma interpretação do direito, a gente tem que fornecer uma boa justificação para isso, né? Vamos terminar só essa parte e ir pro sumário na semana que vem, porque não vai dar por causa do tempo. Eu não sei se a gente tem. Tá, sobre o. Acho que a gente concorda, né? A gente vai ter que ir pro sumário na semana que vem. Para mim pode ser Tá. para o sumário ou para as objeções, porque Não, a gente começa pelo sumário, daí vai para as objeções na semana que vem. Não, a semana que vem a gente vai ter que terminar. sim, Falta sim, sim. 20 páginas aí na semana que vem, a gente vai terminar. Sim. Não aguento mais. Mas enfim, vamos para essa parte do. Vamos terminar essa parte, então, para ver o que, que ele finaliza o argumento. Tu te lembra? Porque eu, honestamente, eu lembro Peraí. só dessas ressalvas que ele vai fazendo, né? Que a gente reconhece esses, essas caixinhas, não quer dizer que o Hércules vai ficar dentro dessas caixinhas, mas ele vai dar uma certa importância para esse tipo de compartimentalização, sem com isso significar que ele vai arbitrariamente tirar da interpretação dele quando, sei lá, outra área do direito que não a que ele está vendo confere uma atenção especial a um determinado princípio, por exemplo. Vamos Eu ver. lembro que depois, o ponto importante que ele vai querer ressaltar é justamente essa ideia, tá?
os diferentes compartimentos do direito, vamos dizer, eles têm uma força interpretativa, vamos dizer, uma gravidade maior para nossa teoria interpretativa do direito, quando eles são sustentados, o que fundamenta esse tipo de compartimentalização são princípios morais, distinguindo, por exemplo, no caso que a gente está tratando aqui, tipos diferentes de responsabilidade, no caso da responsabilidade penal e responsabilidade civil, né? E que a diferença, por exemplo, agora, entre responsabilidade civil e responsabilidade penal, ela, pelo menos à primeira vista, vamos dizer, ela preenche esse teste de compartimentalização para o direito como integridade, no sentido de que, mesmo se o Hércules pensasse que não deveria haver uma diferença entre o tipo de entre uma responsabilidade no direito civil e no direito penal, ele tem que levar em conta a existência dessa compartimentalização, né? Exato. Isso é importante mesmo. Uhum. E que ele não vai levar em conta essa compartimentalização quando, igual a Bárbara tinha comentado, quando a gente não tem mais um princípio por trás, dois, quando a gente não tem nem mesmo as vantagens da gente ter um tipo de compartimentalização, né? Ou seja, quando Quando for elas arbitrário, são, né? isso, Assim, mecânicas e arbitrárias, as palavras dele. Isso. Assim, resumindo muito, 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 é isso. Uhum. Mas é bem interessante essa parte. Eu não sei se tem mais alguma coisa, desculpa se eu te cortei, não foi intenção. Não, era só isso mesmo que eu queria falar. Depois ele vai só aprofundar o exemplo dele para ajudar a ilustrar isso, falando sobre a diferença entre negligência e nuisance, que eu não sei É qual que é uma boa complicado falar tradução. disso aqui, né? É, Porque é um conceito deles. sim, Um mas é conceito deles. quase que uma ideia de dolo eventual, só que, ou não. Não lembro. Eu sei que ele tava falando depois que tem até áreas que estão se mesclando ou Sim. ficando difícil de diferenciar Sim. e tudo lá pro final. Aliás, não tem nada a ver com dolo eventual, desculpa, gente. Nuisance é basicamente a ideia de você sofrer algum tipo de incômodo ou aborrecimento por causa de alguma atividade produzida pelo seu vizinho, a qual ele, em princípio, tem direito enquanto vizinho na propriedade dele. Meu Mas Deus, que não. que engraçado. Uma palavra É, pra isso. pois é. Por exemplo, o exemplo que ele dá é o do. Se não me engano, vamos dizer, esse tipo de doutrina está fundamentado na ideia, originalmente, de que alguém tem direito a esse tipo de responsabilidade por esse tipo de aborrecimento quando o seu vizinho, o que ele está fazendo na terra dele, é algo que não era natural ou tradicional aquele lugar. Por exemplo, um lugar que era. Não. Nossa, até me perdi. Não, por exemplo, algum lugar que era uma plantação de olivas, era uma plantação de oliveiras, e que virou uma fábrica, Uhum. que deixou de produzir de ter a destinação tradicional, e isso causou, sei lá, danos de aborrecimento, perturbação do sossego e qualquer coisa desse tipo. Mas o ponto principal dele é que, e o ponto que ele vai fazer essa ideia de aborrecimento e a ideia de responsabilidade por dano causado por negligência tem diferenças porque são ramos, são compartimentos diferentes do direito, mas que, se essa distinção entre esses dois tipos de responsabilidade deixarem de fazer sentido, então o Hércules não tem por que se ater a esse tipo de compartimentalização, todas as coisas consideradas. É legal porque ele mostra como essa parte eu acho bacana, como o Hércules ainda é atento, por mais que ele está
A integridade vai contra essa ideia. Só que, se ela realmente fosse contra essa ideia, a gente estaria contradizendo a proposta do direito à integridade em geral, que é fazer sentido na nossa prática jurídica. A gente não poderia Uhum. ignorar um aspecto muito importante da nossa prática jurídica, mesmo que a gente discorde com ele. Isso é bem bacana. Exatamente. Tá, vamos finalizando, que já tá super em cima do meio-dia. Obrigada, pessoal. Semana que vem, sumário e objeções. Finalmente, a gente vai terminar esse capítulo, a gente vai superar esse momento, depois de um mês. Mas enfim, brigadão mesmo, pessoal, por estar aqui. João, se tu quiser ver meu gato, eu vou parar de gravar e daí eu vou te mostrar ele. Quero. Tá bom. Quem quiser ficar também, né, pra ver o meu gato. Tô brincando. Beijo, gente. Eu vou parar de gravar aqui e até a próxima Até semana. mais. Olha só.